A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Meu nome é Nílvia e eu estou passando por aqui para te deixar uma palavra para o seu coração nesta noite. A palavra que eu quero deixar para você nesta noite está lá em Salmos 116, no versículo 12. E é uma pergunta um tanto quanto muito importante para nós. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? É uma boa pergunta, né? Acredito que a nossa resposta pode ser a seguinte: entregar a Ele a nossa própria vida. Eu acho que essa seria a resposta certa que teríamos que dar a este versículo. A maioria das pessoas, quando estão enfrentando qualquer tipo de dificuldade, em qualquer área que seja da vida, se perguntam: como é que eu vou ser grato ao Senhor Deus se eu só vivo sofrendo, só vivo enfermo, se eu só vivo cheio de problemas, né? Muitas vezes a gente se pergunta assim. Quantas vezes a gente já parou, né, para pensar como que eu vou agradecer? Mas a gente tem que ter na nossa mente que temos que ser grato a Deus não só pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins. Temos que ser gratos a Deus, porque mesmo num dia muito ruim, muito difícil, você teve o privilégio de acordar vivo. E isso é algo a se agradecer. No dia a dia, a gente enfrenta inúmeros problemas, dificuldades, e por isso a gente se pergunta: por que isso? Por que está acontecendo? A resposta é: nós ainda estamos aqui neste mundo. E a palavra de Deus em João 16 nos diz o seguinte: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso é o próprio Jesus que nos fala. É o próprio Cristo que está nos dizendo: eu venci o mundo. Estamos aqui neste mundo ainda não partimos para a glória com Jesus. Significa que vamos ter dificuldade, porque aqui nesse mundo a gente vai ter aflições. As dificuldades, elas vão vir mesmo. Mas só que a gente não pode desfalecer o nosso coração e deixar de ser grato a Deus pelas coisas que Ele nos tem feito. Muitas vezes as pessoas se esquecem do que Deus tem feito com a gente, pela gente nos últimos dias, em todos os dias da nossa vida, para ser mais exata. Em poucas palavras e usando alguns versículos da Bíblia, eu quero ressaltar a vocês, relembrar, algumas coisas que o Senhor Jesus nos fez e nos faz, e que muitas vezes nós esquecemos, ou pelo menos agimos como esquecidos. A primeira eu tirei lá de Jó, capítulo 33, versículo 4. O que foi que ele fez? Ele nos deu a vida, ele te deu a vida. O que está escrito em Jó 33, 4? O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha para você ver que magnífico. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Isso é uma razão para agradecermos. Isso é um motivo para glorificarmos o nome do Senhor, para sermos gratos a Ele. Outra coisa que Ele nos fez, outra coisa que Ele te fez e que Ele nos fez, e que todos os dias a gente deve se lembrar disso. Ele te amou de maneira esplêndida e inigualável. Ninguém pode te amar mais do que Jesus te amou e te ama. Olha o que ele fez lá em João 3,16, que eu acho que é o versículo que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí que bênção, olha que maravilha. Deus nos amou de uma forma tão magnífica, de uma forma tão maravilhosa, que Ele fez o maior sacrifício
que qualquer pessoa poderia fazer e que nenhum de nós teríamos essa coragem de fazer. Ele deu seu único filho para que a gente não perecesse, para que a gente não, para que a gente não perecesse nesse mundo. Tanto é que fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra coisa que Deus nos fez, Ele te salvou da condenação. Estávamos condenados, estávamos mortos. E a palavra de Deus lá em Efésios 2, no verso 5 e no 6 vai nos dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí está escrito ainda entre parágrafos, entre parênteses: pela graça sois salvos. E o 6 nos diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, no mundão, perdidos, né? Não tinha mais jeito. Antes de Jesus morrer por nós, não tinha salvação. Antes de Jesus morrer por nós, era pela lei. Se pecássemos, era mortos e pronto. Não tinha perdão, não tinha nada. E Jesus, Ele nos vivificou. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele nos vivificou juntamente com Ele. Salmo 40, no versículo 2, a palavra do Senhor Jesus fala o seguinte: tirou-me de um lago horrível, isso é o salmista que diz. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha o que Jesus fez por nós. Isso é um motivo, isso é mais que uma razão para sermos gratos a Ele. Isso é mais que uma razão para sermos agradecidos a Deus, porque Ele nos fez tantas bênçãos. Olha o que mais Ele fez. 4. Ele já reservou para ti um lugar no céu. João 14, o 1, o 2 e o 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E olha o que é maravilhoso, mais lindo ainda. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu estiver, estejais vós também. Isso é lindo. Essa palavra é linda. Jesus não quer você longe dele. Jesus não quer você neste mundo. Ele quer você lá pertinho dele. Do seu trono de glória, Ele quer você lá pertinho dele. E outra, número 5, Ele nos garantiu uma vida eterna. Eterna. E uma vida magnífica, porque teremos uma vida eterna, mas a gente é que vai saber onde será que vamos passar essa eternidade. Mas Ele nos garantiu uma eternidade linda. Olha só como que é. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Toda glória e toda honra seja dada ao seu nome. Isso vai ser no arrebatamento. Iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. E olha o que nos diz: e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele nos garantiu uma vida eterna, maravilhosa ao seu lado. 6. Ele garantiu a nós uma vida sem nenhum tipo de sofrimento. Olha só, como nós ansiamos por uma vida
sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de reclamação, sem nenhum tipo de sofrer. Ele nos garantiu essa vida. Ele nos garantiu. Em Apocalipse 21, versículo 4. Olha como é lindo o que Deus diz. Veja se a gente não tem razão para agradecer a Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Mas aí talvez você pode olhar para mim e falar, mas isso ainda não aconteceu, né? Mas isso ainda vai acontecer. Mas eu quero ainda te deixar mais claro, para que você possa ter na sua consciência, na sua mente, que você tem todos os motivos do mundo para agradecer a Deus. Mesmo se você acordou hoje triste, cabisbaixo, sem nenhum motivo para viver, só de você estar vivo, já é uma razão para você agradecer a Deus. Daí é uma razão para você ser grato a Deus. Não é só isso. Ainda que nessa vida, olha só o que Ele pode fazer por cada um de nós. 7. Ele nos sara. Ele nos sara. Lá em Êxodo 15, 26, olha o que ele fala. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que os cura. Ele nos cura, Ele nos sara. Se estivermos doentes, Ele é o Senhor que nos cura. Claro, Ele nos deu algumas observações para seguirmos, para que Ele possa nos curar e nos sarar. Mas Ele garante que se dermos atenção a Ele, se fizermos o que Ele aprova e se dermos ouvidos aos mandamentos dEle e o obedecer em todos os decretos dEle, Ele não trará nenhuma doença sobre nós. Ele nos curará. E Ele ainda diz, eu sou o Senhor que os cura. Glória a Deus. O 8º ponto. Ele nos livra do perigo. Salmos 107, versículo 6. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Deus é maravilhoso. Quando estamos aflitos, irmãos, é no Senhor que nós buscamos e encontramos refúgio. A palavra dele nos diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É a palavra de Deus que nos diz isso. Amém? Deus é maravilhoso, glorificado é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Ainda em Samuel 22, versículo 19 e 20. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. O Senhor tem prazer na sua vida. O Senhor, Ele tem prazer em você. Ele quer ver você bem. E se preciso for, Ele te tira para um lugar onde tem mais espaço. Ele te tira para um lugar onde você está longe do perigo, simplesmente para se fazer o seu amparo e porque Ele tem prazer em você. Número 10. Ele abre portas à nossa frente. Moisés estava numa situação tão difícil, tão complicada, com um monte de pessoas o pressionando. Você nos trouxe para cá para morrer, mas Deus deu uma saída para Moisés e para aquele povo.
Olha que Deus nos diz lá em Êxodo 21, que a palavra de Deus nos diz. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Não foi só por um minuto, não foi só por um momento, foi toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Ele abre portas à nossa frente, e são portas grandes. Olha o que aconteceu com Pedro em Atos 12, Atos 12 e 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava fazer. Ele abre portas à nossa frente. Quando a gente está num lugar onde não tem mais saída, Ele abre portas para a gente. Ele luta por nós e vence os inimigos. Olha só o que Ele diz na sua palavra. Aleluias. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 9. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Ele luta por nós e vence os nossos inimigos. Olha a palavra do Senhor dizendo: E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. A palavra de Deus também nos diz em Josué 1, versículo 5: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca os abandonarei. Então me diz, irmãos, como não pensar em retribuir? Como não pensar em agradecer com algum gesto? Como não pensar em tal qual o salmista e dizer: o que eu posso dar ao meu Senhor por tudo que Ele fez por mim? Como que a gente não pode parar e pensar? Mas aí vem no nosso coração: o que eu posso fazer por Deus? O que eu posso fazer para Deus? O que eu posso dar ao meu Senhor por tudo que Ele fez por mim? O que podemos dar? O que podemos fazer para alguém que deu a vida do seu Filho único para poder morrer por nós? O que podemos oferecer para quem é dono de tudo? O que podemos fazer que vá, sabe, nossa, Ele fez algo assim tão grande, mas Ele já fez, Deus já fez tudo. Com o que a gente pode fazer? Aí a resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Está lá em Salmo 116, versículo 12, 13 e 14. Como é que eu vou tomar esse cálice da salvação? Uma pergunta que fica assim no meu coração. O que podemos dar a alguém que morreu por nós sem ter nenhuma culpa? O que nós podemos dar para quem nos deu salvação total?
para quem não tinha culpa nenhuma e morreu por nós. Ora, nas palavras do Paulo, é isto que devemos fazer. Simplesmente em um versículo, Paulo resume tudo que devemos fazer. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o cálice da salvação. Vamos nos crucificar com Cristo. Se você não fez isso até hoje, comece a partir de hoje a dizer: estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é fácil, não é de qualquer jeito, mas Deus nos fortalece. Ele nos capacita para conseguirmos passar por essas dificuldades da vida. Mas em tudo devemos dizer: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo, aleluias. Estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa sentir no seu coração que essa palavra venha fazer uma transformação na sua vida e que a partir dessa palavra você possa ter um novo rumo na sua vida e pensar todos os momentos da sua vida que você pensar que está difícil, que não dá, eu não tenho nada para agradecer, lembre-se, você tem todos os motivos do mundo para agradecer. Você está vivo. Pense em tudo que Deus já fez por você. Pense em todas as promessas que Deus tem para se cumprir na sua vida. Mas essas promessas só vão ser cumpridas a partir do momento que você se posicionar como alguém que já está crucificado com Cristo e não se vive mais, mas vive Cristo. Cristo é quem vive em você. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite. Amém.